Começa agora o PropertyCast, o podcast de Carrefour Property. Imagine a minha alegria agora por conversar com mulheres super poderosas aqui direto do PropertyCast na APF Franchise. Eu tenho uma alegria enorme de estar aqui novamente com a Liliane Dutra, ela que é CEO do Carrefour Property, e também com a Neucina Tropadi. Umas mulheres em uma, né? Responsável pelo setor jurídico, assuntos corporativos, ESG e também compliance. E a gente vai falar sobre diversidade na liderança, sobre oportunidades, equidade de gênero, principalmente em cargos de decisão, né? Então, primeiro, bem-vindas, muito obrigada. Muito obrigada, Lili, por estar aqui novamente, bater esse papo com a gente. Obrigada, Mafê. E primeiro, eu estou muito feliz de estar com a ANEEL aqui, não só aqui, mas também no dia a dia. A ANEEL está há pouco tempo na companhia, mas já fez uma diferença gigantesca. Então, publicamente, eu reitero, muito obrigada. Que sorte a nossa, que sorte a minha de tê-la como companheira nesse trabalho. E o grupo ganhou muito, ganhou mesmo, de verdade, com uma mulher incrível, porreta e amiga. Adorei. Isso é muito legal. Porreta, né? Porreta. Bem-vinda. Nossa, eu que agradeço o convite para estar aqui. É uma honra estar aqui conversando com vocês, com você, Lili. Eu cheguei e fui super bem acolhida pelo grupo, especialmente pela Lili, que essa aqui sim é porreta, porque está à frente de um negócio super importante para o grupo, que é esse braço de property, fazendo muita diferença também nesses imóveis, com esses movimentos imobiliários, desenvolvendo regiões. Então, para mim é um prazer, uma honra estar aqui. Obrigada por tudo, viu, Lili? Obrigada a você, querida. Muito bem, então eu quero começar com você, né, falando um pouco sobre a sua história, né, sobre a sua carreira até chegar nesses milhões de cargos que você está ocupando. Eu me formei aqui em São Paulo, né, em Direito, eu sou advogada de formação e comecei trabalhando em departamentos jurídicos de empresa. E aí uma atividade foi chegando, agregando outra. Hoje é muito comum você ter o advogado que cuidando dessas outras áreas corporativas. Eu acho até que faz sentido, né, porque junta aí várias áreas que são áreas que primordialmente cuidam da reputação das empresas, né? Então eu desenvolvi minha carreira agregando essas áreas, comecei na Unilever, lá eu fiquei quase 14 anos, foi uma grande escola para mim, eu comecei lá como uma advogada sênior, e cheguei a diretora jurídica, depois eu passei pela Diageo, que é uma outra empresa inglesa, fabricante de bebidas alcoólicas, fui para a Heineken, fiquei lá quase 5 anos na Heineken. Da Heineken eu tive uma experiência numa empresa brasileira de saúde, a DASA, que é uma empresa que tem hospitais e laboratórios. Foi uma experiência bem diferente trabalhar com saúde no Brasil. E agora, finalmente, no Carrefour, no varejo, que é um segmento absolutamente instigante, bastante volátil, bastante agitado. Então, estou muito feliz com essa oportunidade. Então, primeira vez no varejo. No varejo é a primeira vez. Varejo, para mim, não é uma área assim, totalmente distante, porque eu trabalhei com essas empresas de bens de consumo, né? Unilever, a Diageo e Heineken. Então, eu sempre estive do outro lado do balcão, né? Agora eu estou do lado do varejo. Muito bem, Lili, a gente já conversou em outra entrevista, só que para quem está vendo pela primeira vez, fala um pouquinho também sobre sua trajetória até chegar nesse cargo aqui de CEO do Carrefour Property. Tá bem. Eu sou engenheira civil de formação. Eu trabalhei, quando eu me formei, eu trabalhei em auditoria e consultoria. Não fiz a trajetória de trabalhar como engenheira, até porque o mercado era bastante retraído. Depois eu fiz MBA fora do Brasil e quando eu voltei eu fui trabalhar na indústria de shopping. Então eu trabalhei 22 anos na indústria de shopping antes de ir para o Grupo Carrefour Brasil, que eu falo que é a convergência dos meus anos de experiência. Metade da minha carreira em shopping foi em operação e a outra metade foi em desenvolvimento. Então, cheguei no grupo. Tem uma curiosidade, eu fui sócia do Carrefour 22 anos, porque na indústria de shopping o Carrefour era sócio de alguns empreendimentos que eu trabalhei. Olha. Então, eu conheci o Carrefour
mais ou menos do mesmo jeito, né, Nel? Você vendendo para o Carrefour e eu, sociedade desenvolvendo com o Carrefour. Então, acho que essa experiência é interessante também, porque a gente não chega completamente sem entender um pouco sobre essa mecânica também da companhia. Esse cruzamento, né, que é o que significa Carrefour, certo? É, cruzamento. E se estende para todos os setores, né, Lili? Sim, como a Nel estava falando, existe uma vontade genuína da companhia e existe, é mais do que um projeto, é mais do que um papel pregado na parede, né, como missão. A gente tem metas, isso é super importante, porque uma vez que você tem meta, é uma política afirmativa, então isso ajuda muito, ajuda a coibir os vieses, como você tinha começado a falar sobre isso, ajuda a coibir as questões de desigualdade, né, de base, porque muitas vezes a mulher não tem a mesma oportunidade de educação do homem, não porque ela não quer estudar, mas porque a mulher tem um peso sempre do terceiro turno, que é a casa. Esse machismo estrutural ainda é muito forte. Então, a gente tem isso como um propósito muito forte na companhia. E é por isso que é legal a gente falar de diversidade, falar de ter um equilíbrio, porque são visões complementares, a masculina e a feminina. Todos nós temos, né, um lado masculino, um lado feminino, um lado mais executor, um lado mais criativo, né? O olhar feminino, a mulher pensa também de forma mais criativa. É biológico, isso faz parte. Então, por isso que eu acredito muito nesse equilíbrio, para você ter o masculino e o feminino, porque são visões complementares. Então, sim, eu acho que eu acredito muito que a visão feminina ela é diferente da masculina, e é por isso que a gente tem que promover cada vez mais esse equilíbrio. Não só feminino, masculino, mas também intergeracionalidade, né? Ter o jovem, ter alguém 50 a mais, ter alguém, um PCD, ter essa diversidade, isso enriquece a produção, enriquece o dia a dia no trabalho, Lili? Nossa, super. A gente, pelo fato de a gente ser um dos maiores empregadores do Brasil, você imagina, a gente tem no mínimo 5 gerações trabalhando dentro da companhia. A gente tem de boomer a geração Z trabalhando. Então, isso é muito interessante. A gente tem situações de gerações de famílias trabalhando no grupo também, que isso é um outro ponto muito bacana da responsabilidade social de uma empresa deste tamanho, que são famílias, né, gerações da mesma família que trabalham no grupo. Mas eu acredito que quanto mais diverso for o grupo, mais criativo e acha mais solução para os problemas. Então, como é que a gente, por exemplo, a parte de projeto, a gente fala de design universal, mas não tem ninguém que tem uma dificuldade de mobilidade. As pessoas só estudaram no livro. Se eu tenho alguém que está falando sobre mobilidade, sobre design universal, mas tem uma dificuldade de locomoção, ou tem um parente, ou tem alguém próximo, essa pessoa tem muito mais empatia, muito mais sentimento para poder pensar nesses detalhes. Então, eu super acredito, acho que a questão das gerações é super importante, porque ajuda a gente a olhar também, não só sobre a ótica, né, daquilo que eu aprendi, mas imagina, trabalhar com um Z é completamente diferente, eles têm outra lógica de pensamento, do mesmo jeito que eu fico imaginando, e a gente tem isso dentro da companhia, um boomer trabalhando com a geração Z. É muito legal, é muito bacana. Carrefour é uma empresa francesa e teve, né, as ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e esse ponto você vê em alguns dos números ali, né, algum desses, vários objetivos desses tem a ver com essa equidade, com você pensar no entorno, no social, e tem tudo relacionado com ESG, né, meio ambiente, governança corporativa, o social. Como que é possível juntar tudo isso nessa condução dentro de Carrefour Property? O Carrefour Property, ele tem dentro da sua estrutura, né, todas essas dimensões, né? Então, temos projetos de sustentabilidade, tem uma forte preocupação com a diversidade, com a inclusão social,
Então, a gente percebe que no property, e fora que o próprio negócio, né? Quando você fala em desenvolvimento imobiliário, não sei se a Nini vai concordar comigo, você está falando de uma melhor exploração de uma área urbana, um desenvolvimento de tudo que traz para aquela região, né? De outros negócios, de mais movimentação de riqueza, mais geração de empregos. Então, eu, na minha modesta opinião, acho que property tem no seu DNA, né, na sua estrutura, o ESG muito forte. O fato de a gente ter terrenos muito grandes, há muitos anos, em áreas que não eram adensadas e passaram a ser adensadas, quando a gente faz um desenvolvimento ou a gente requalifica aquele uso, a gente está fazendo uma requalificação urbana e com isso a gente está, obviamente, contribuindo para vários pontos de sustentabilidade e para o meio ambiente. E dentro do nosso pequena contribuição no negócio também, né, o fato da gente tocar os projetos de eficiência energética, que é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, a gente está contribuindo para dois pontos importantes, para consumir menos energia, três, na verdade, consumir menos energia, mas usar energia renovável. A gente aqui no Brasil já usa, né, a hidrelétrica já é uma energia renovável, mas a França tem um compromisso de energia renovável, de usar painéis solares, então isso é bom para a gente, porque o fato de a gente ter um controlador francês, ele traz as melhores práticas de sustentabilidade que no Brasil ainda não são tão gravadas em pedra. E a terceira é o desperdício, porque quando quebra uma máquina, a gente perde alimento. Então, o desperdício de alimento é terrível. Pensar num mundo que passa fome e a gente deixar perder alimento porque quebrou uma máquina. Então, o que a gente pode contribuir tecnicamente, a gente, consequentemente, contribui para o ESG também. Muito bem. Sobre a governança corporativa, que tem a ver com a transparência, né? A gente sabe que mesmo conseguindo ali uma equidade no número de mulheres em cargos de liderança, a gente ainda vê diferenças de salário, sendo que elas ocupam o mesmo cargo, fazem as mesmas coisas, às vezes até mais, né? Em que pé isso tá dentro do Carrefour, grupo e property? Exatamente, está num pé de que a gente não admite essa diferença, né? Pessoas ocupando a mesma posição, o mesmo cargo, né? E desenvolvendo atividades semelhantes ali, tem que ter o mesmo salário. Obviamente que às vezes você vê salários diferentes, porque tem tempos de diferença diferentes na posição, né? Cargo sênior, às vezes está no mesmo departamento, mas você tem um cargo de entrada, um cargo de gerência média e um cargo de gerência. Então, e a pessoa às vezes está naquela posição há 5, 10, né, anos, outra está há 1 ano. Então, esse tipo de diferença é normal em qualquer instituição, mas a parte disso é uma preocupação, né? É uma preocupação, não, é uma diretriz do Carrefour e no Carrefour Property também não haver esse tipo de diferenciação entre homens, mulheres ou qualquer outra diferença que se possa colocar. Vocês passaram por eu imagino, muitas barreiras, tiveram que engolir muitos sapos. Vocês conseguiriam compartilhar histórias com a gente? Não necessariamente dentro do Carrefour, mas assim, de coisas que vocês tiveram que ultrapassar mesmo para mostrar o valor, que tem que mostrar mais, né? Mas eu vou contar uma que é ótima, né? Eu estava no começo da minha carreira, e estava fazendo entrevistas para ir para o mundo corporativo, né? E numa dessas entrevistas, na verdade, estava avaliando uma. E é normal, quando você está numa empresa, às vezes o mercado te acessa, né? Para você querendo saber se você tem interesse em mudar ou não, né? E eu estava na Unilever e fui acessada por uma outra empresa, para uma posição específica, né? E eu me lembro que eu fui entrevistada por um executivo de fora do Brasil, né? Eu não vou falar o país, porque se eu falar o país, eu vou dizer qual é a empresa e não vai ser legal. Mas ele virou para mim num determinado momento da entrevista e perguntou assim: "Mas você tem uma filha, né?" Eu falei: "Tenho." "Quantos anos?" "Ah, 3 anos." "Mas você tem condição, você tem as coisas organizadas na sua casa para poder se dedicar ao trabalho?" Enfim, né, isso faz o quê? Minha filha tem 19 anos hoje, então eu tô falando de uma coisa que aconteceu há 14 anos, mais ou menos, né. É um absurdo um negócio desse, né.
Mas e até hoje essas perguntas são feitas, né? Exatamente, né. E outras situações, né, das pessoas perguntarem, olharem para você e acharem que você é muito jovem para estar numa determinada posição. Se eu fosse homem, não haveria qualquer dificuldade, qualquer dúvida a respeito da minha competência para estar numa determinada posição, eh, com a idade em questão. Mas como você é mulher, várias vezes as pessoas querendo saber que idade que você tem, porque pressupondo, né, o viés, olha os vieses, que você, por ser nova, não tem condição de assumir uma determinada, posição. Eu fui já pleiteada em algumas, promoções no passado por ser mulher, né. E eu espero que o mundo que a gente esteja construindo hoje, para quando minha filha chegar no mercado de trabalho, esse tipo de situação não aconteça mais. E você, Lili? Esse tipo de situação de perguntar, né, eu estava numa fase da vida, me perguntaram: "Mas você está planejando ter filho?" Aí eu fiz a pergunta: "Por quê?" "Não, é pra gente entender o seu time, porque aí depois, né, quando tem filho, muda tudo." Então, essa pergunta nunca é feita para o homem. Nunca, 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 nunca. Porque parte do princípio, só quem cria o filho é a mulher, né. Agora eu sempre conto um caso que é engraçado, porém muito triste. Eu era diretora de uma empresa, a única mulher desse grupo de diretoria executiva, e a gente tinha reuniões toda segunda-feira de manhã, e a gente tinha uma dinâmica de sentar sempre no mesmo lugar. Então eu sentava aqui, fulano aqui, beltrano aqui, todo mundo sentava nas mesmas cadeiras. E o cafezinho ficava ali, na ponta da mesa. E aí, um dos diretores sempre virava para mim e falava assim: "Ô Lili, me dá um cafezinho", no início da reunião. E eu naturalmente levantava, pegava o cafezinho para mim, para ele, servia o cafezinho, não sei o quê. E um dia eu já estava sentada, ele entrou na sala, sentou e virou para mim e falou assim: "Ô Lili, me dá um cafezinho". Aquilo me caiu a ficha naquele momento, e ele me pedia para servir o cafezinho, porque eu era a única mulher da reunião. E aí eu falei: "Por que que você está me pedindo para te servir o cafezinho?" Isso já tinha meses que isso acontecia, mas eu não tinha entendido, porque a gente também tem viés. E Exatamente. aí ele falou: "Não, não", aí ele tomou um susto, porque aí ele também caiu a ficha. Eu, a partir desse dia, troquei de lugar e sentei do lado do cafezinho, e nunca mais ele me pediu o cafezinho, porque eu sentei do lado para mostrar para ele que eu não ia servir o cafezinho, mesmo estando do lado do cafezinho. Bom, você deu uma lição para ele naquele momento. E assim, funcionou. Funcionou no nível da diretoria, daquela reunião, daquele ambiente, mas a nossa dinâmica sempre, especificamente eu e esse meu coleguinha, sempre foi muito difícil, porque era uma pessoa que tem um machismo introjetado, assim, sabe, que não consegue fazer um elogio sem ter uma depreciação, assim, mas isso é o que eu falei, né, no nosso podcast anterior, eu nunca dei bola para isso. Que bom. Então, assim, entra por ouvido, sai pelo outro, entendeu? Eu nunca dei bola. Eu acho que é um jeito de sobreviver, né, Nel? Olha, a gente está dando importância. Na hora que a gente está dando importância para um comportamento ou um comentário desse nível, você passa a acreditar naquilo. Então, É, minha ferramenta foi como a da Lili, eu nunca trouxe isso para dentro de mim. Eu sempre procurei encarar que o problema não era meu, de eu é. ser mulher, mas era do outro lado que tinha, e muitos ainda têm, um viés absolutamente equivocado sobre as mulheres. Compartilhar com vocês uma história minha, inclusive. Eu tenho uma produtora de vídeo e teve um trabalho que eu estava fazendo que eu dei uma orientação para um rapaz fazer determinada coisa. E tinha um outro homem que estava do meu lado. Então eu falei: "Olha, faz isso aqui, tal, tal, tal". Aí ele olhou para o homem que estava do meu lado e falou: "É isso mesmo?". Aí eu falei: "Por que você está perguntando para ele?". "É isso mesmo". É, Aí ele ficou super sem jeito, mas você vê uma orientação que a mulher está passando, ele duvida, porque ele não acha que está sendo assertiva, né. não, isso acontece com frequência, gente, até hoje, mas eu vejo uma melhoria nas novas gerações, assim, eu não vejo isso acontecer com a turma mais jovem. Porque eu acho que eles lidam com a questão de gênero de um jeito muito mais fluido. Então, eu acho que esse é o futuro do mundo, sabe?
acho que sua filha vai ter uma oportunidade diferente. Ela vai lidar com outros problemas, mas ela vai ter uma oportunidade diferente. Os rapazes estão se desconstruindo. Graças a Deus. Você sabe que você me fez lembrar de uma história ótima, né? Com essa sua aí. Eu só tinha acabado de me formar, não estava ainda trabalhando em empresa, estava trabalhando em escritório, né? Aí fui para fazer uma audiência num estado do Nordeste. Eu prefiro não citar qual estado, né? Era uma audiência de um problema que estava tendo lá com um cliente no escritório. E como era um processo que corria fora de São Paulo, a gente tinha um escritório correspondente, que era um escritório que olhava o processo. Naquela época, não tinha. Hoje é tudo eletrônico, mas na época, para você saber o andamento de um processo, tinha que ir até o fórum, né? Então tinha um escritório que fazia isso. Bom, começou a audiência, né? Eu estava sentada aqui, a juíza aqui, meu cliente aqui e o correspondente na ponta da mesa. E do outro lado, a parte contrária, né? E começa aquela conversa toda, o advogado do outro lado começou a falar olhando para o correspondente. E não foi me deixando, né, bastante desconfortável. Chegou uma hora, eu esqueci que a juíza estava aqui. Eu bati a mão na mesa e disse: amigo, advogado do caso sou eu, ele é só o correspondente. Pode conversar comigo aqui, vamos resolver se vai ter um acordo aqui nesse processo ou não. Então, é meio parecido com isso, né? Assim, e eu era nova, né? Eu tinha acabado de me formar, então mulher e nova, né? Enfim. A gente tem que o tempo inteiro lembrar que a gente existe. Sim. É. Então, você acha que a dica, então, que vocês podem dar para mulheres que estão brilhando uma carreira e querem chegar na liderança é essa? É se posicionar? O que vocês podem falar para essa pessoa? Olha, eu vou dizer o seguinte: a primeira coisa, acredita em você. Acredita que você tem condição, porque mulher é o seguinte: alguém chega para ela e fala assim: eu vou te dar uma promoção. Ela começa: será que eu tenho? Eu já fiz isso, tá? Será que eu tenho condição? Será que eu estou pronta? Né? O homem não tem dúvidas. Então, a primeira coisa que eu digo para as mulheres é: acredita em você. Acredita que você tem condição, que você tem capacidade, que você está preparada para os desafios da vida. Eu acho que é o mais importante, é acreditar em si mesmo. Essa autoconfiança é extremamente necessária. Não dê bola para esse tipo de situação, porque isso aí vai acontecer todos os dias ainda, até um dia que isso vai deixar de existir, mas enquanto existir, não se limite por isso. Eh, e e seja muito boa, sabe. Ganhe ga Se capacite, ganhe dentro da técnica, entendeu. É tão bom a gente ganhar uma discussão, né, Nel, assim. Exatamente. A gente tem umas batalhas que a gente combina, vamos lá, beleza, senta lá, resolvemos e assim, acabou, entendeu? Quer discutir? Quer contrariar? A ANEEL é responsável pelo jurídico da companhia, pela compliance da companhia, pela relação governamental. Se ela falar e a pessoa descumprir, está descumprindo uma política da companhia. Então, assim, tem que querer muito arrumar problema. Eu sempre falo isso, quer arrumar muito problema. E número 2, né, dentro do meu negócio, dentro do grupo, as pessoas não entendem. Então, assim, se eu falo que não pode e a pessoa quer fazer, aí tá errado. Então, assim, não adianta, não adianta. Então, a gente tem que ter autoconfiança, né. E eu acho que a gente tem que, não pode partir do pressuposto hoje em dia de que esse assunto está equacionado. Não está. Porque a gente sabe e vê pelas notícias, né, que tem aumentado muito o número de feminicídio. Então, quando isso acontece num país, é porque a figura feminina ainda não está no devido lugar que ela deveria estar. Então, isso é o tipo de coisa que a gente tem que continuar falando, tem que continuar promovendo dentro das empresas, porque é um absurdo a gente olhar para um crescimento desse tipo de situação. E quando a gente fala em mulher negra, ainda é 1000 vezes pior, né? Totalmente pior, eu não tenho nem lugar de fala. Não consigo nem imaginar, mas com certeza é muito pior. A gente tem um programa que chama Poder, e eu participei semana passada de um bate-papo com elas, e eu fiquei tão assim, tão mexida, porque é isso, a gente não tem lugar de fala para falar,
vêm de uma série de privilégios, e elas falando sobre essa invisibilidade, sabe, porque eu me sinto invisível, me senti invisível em algumas situações da carreira, mas com o privilégio de ser uma mulher branca, que tive todas as oportunidades de educação, etc, etc. Imagina para uma mulher negra. Então, assim, esse programa nosso também, que é um programa extremamente importante, e é de dar ferramenta, tá, para as pessoas negras da companhia, para se desenvolverem profissionalmente e desenvolverem como pessoa também, porque é uma construção de sociedade, né. Essa falta de equidade, dentro de um contexto, a gente não pode falar nem raça, porque a raça é só uma humana, né, mas de cor de pele, É. é tão absurda. Então, assim, isso é outro programa que a gente não pode falar sobre isso com propriedade, mas a gente participa e a gente vê resultados concretos. Tem pessoas do meu time que fazem parte, eles falam: "Cara, mudou a minha vida como pessoa, assim, hoje eu tenho uma autoconfiança para me posicionar, que eu não aprendi dentro em casa". Nata. Na verdade, o homem, ele aceita e daí ele corre atrás, se ele não tiver algum conhecimento de alguma coisa, né. Exatamente, foi quando eu fiz o processo para o Carrefour, e aí no final fizeram a minha proposta, eu comecei: "Ixi, mas será que eu vou dar conta?", né, são tantas áreas. Depois eu parei e falei assim: "Vou sim, ué, eu já cuidei dessas áreas em outras empresas, eu vou dar conta sim, eu vou chegar, eu vou aprender", né, porque eu acho que a gente tem que ter tem que saber que a vida é um constante aprendizado, ninguém sabe tudo, e quem acha que sabe tudo está com um problema sério, né. Então eu vou aprender bastante com as pessoas que vão estar lá, me esperando, que vão me acolher, eu vou aprender com o negócio e eu vou dar conta sim, eu vou aprender e vou agregar positivamente. Então a gente não pode pensar que a gente não tem condição, não pode. Não mesmo. E eu estava aqui dando uma voltinha no stand, conversando com algumas pessoas e falando que eu ia entrevistar vocês, né, em breve. Todo mundo falou, assim, tão bem de vocês duas, e algo tão verdadeiro. Então, assim, como que vocês acham que no dia a dia vocês conseguem inspirar essas pessoas, esses colaboradores? Aí eu acho que tem que ser verdadeiro, tem que ser genuíno. Eu acho que é uma característica minha e posso falar da Anel, porque eu vejo ela trabalhando também. A gente não é o cargo, a gente é a pessoa. E isso faz uma diferença enorme, porque cria proximidade, né. E liderar é tirar da pessoa o melhor que ela tem. Eu acho que um bom líder é aquele que faz a pessoa ser melhor. E aí tem o propósito, obviamente, de ser uma pessoa de alta performance para a companhia, mas também uma pessoa feliz, porque, sabe, eu falo isso sempre, não tem vida pessoal e profissional, não tem jeito de você achar que você vai conseguir ter 2 vidas, não existe. Pessoas que são mal resolvidas na vida pessoal, vai ter problema no trabalho e vice-versa. Você está infeliz no trabalho, você não consegue ter uma vida sossegada, você não deita a cabeça no travesseiro. Então eu acho que o que a gente tenta fazer, né, Nel, é ser correta, justa e próxima das pessoas, e o cargo é só um título, gente. Sair daqui, a gente não vai levar o cargo, mas a gente vai levar a amizade, os exemplos, a gente vai levar tudo. Eu concordo tanto com a Lili, ela não sabe disso, mas eu sempre falei para as pessoas com quem eu trabalhei que quando as pessoas me perguntam, não, eu não sou vice-presidente, eu sou a Nilcina, É. né, com as minhas crenças, com as coisas que eu acho que são importantes. E quando a gente chega nesse ponto da liderança, eu sou muito parecida com a Lili. Eu acredito numa liderança que constrói pontes, eu acredito numa liderança que constrói confiança, que ouve, que sabe que vai aprender com todas as pessoas que passam pelo seu caminho. Então, é assim que eu tento me colocar. Eu aprendo muito com a Lili, eu aprendo muito com as pessoas que trabalham na minha equipe, eu aprendo muito com todo mundo que cruza o meu caminho. Então, eu acho que quando a gente tem isso de forma genuína, você constrói relações positivas, você causa um impacto positivo no ambiente em que você está e com as pessoas com que você se relaciona. É isso que eu procuro fazer, porque eu acredito nisso, de verdade.
Que lindo. E funciona, né, Nelzinho? Funciona. Para a gente terminar, como que vocês enxergam o futuro do trabalho num cenário ideal, assim? Ai, olha, eu particularmente, eu acho que o modelo híbrido é para funções, administrativas, eu acho um modelo mega de sucesso. E olha que eu trabalho com imobiliário, né, então todo mundo fala: "Ah, mas aí não vai ter espaço, os escritórios vão ficar vazios". Tem uma requalificação também da moradia que mudou o mercado imobiliário também. Mas eu acho que o modelo híbrido, para algumas funções, ele é extremamente benéfico, porque você encurta o deslocamento e você consegue ter uma produtividade focada. Eu, por exemplo, para algumas coisas, eu trabalho melhor em casa, porque eu preciso de concentração. Eu sou muito dispersa, eu converso com todo mundo, né, Nel? Aliás, eu falo muito. Então, tem o dia que eu trabalho de casa, eu consigo ter mais concentração, porque eu moro sozinha. Então, tem uma situação mais favorável para o trabalho. O futuro do trabalho passa pelo futuro do descanso também. A cultura de trabalhar até morrer acabou, não existe. As novas gerações estão mostrando isso. Estou mostrando e está certíssimo, entendeu? Então, assim, eu não sou da teoria de: "Ah, os jovens hoje eles não querem trabalhar", não é bem isso. Eles querem trabalhar, eles são movidos a desafio, eles não querem morrer de trabalhar. É um equilíbrio, né? É o equilíbrio. E aí, por isso que tem que ser uma vida só. Uhum. E aí, eu acho que reflete muito como a pessoa é na vida também, assim, disciplina para poder se cuidar, disciplina para poder, sabe, fazer exercício, o valor da família. Isso tudo faz uma diferença enorme, sabe, em como é que se produz. Então, para mim, o futuro do trabalho passa por o equilíbrio, por Eu isso. acho que até depois da pandemia as empresas começaram a olhar com muito mais carinho essa questão da saúde mental, né? Certeza. Eu concordo com a Lili, eu não acredito nos modelos extremos, 100% presencial, 100% home office, porque a interação humana é importante e as pessoas gostam de interagir uma com as outras. Acho que o híbrido veio para ficar, ele tem vários aspectos positivos, a Lili destacou vários em relação ao ser humano, eu destaco a questão, o bem que faz para as cidades, para o trânsito, para o transporte público, então a gente tem que, principalmente numa cidade como São Paulo, enorme, a gente tem que pensar, nesses outros pontos da vida em comum. Então, eu acho que o futuro é o híbrido, porque as pessoas elas querem, ter mais tempo de qualidade, não só para o trabalho, mas tempo de qualidade para a vida pessoal também. Isso esbarra nas cidades mais inteligentes, né? E a gente até chegou a falar na outra entrevista, porque está tudo interligado. A gente tentar colaborar com isso, né, Nelza? É isso Com os aí. nossos contratos, É isso aí. com os nossos desenvolvimentos imobiliários, com os nossos projetos, né, de repensar as propriedades. Eu acho que isso a gente pode contribuir bastante. Tudo bem. Então, se quiserem deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo ou ouvindo, o microfone é de vocês agora. Tenha a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, procure fazer o certo todos os dias e vamos mudar o mundo. É isso aí, tenho a sorte de trabalhar com pessoas incríveis, pessoas bem-humoradas, de bem com a vida, com uma energia positiva. Eu acho que a gente não pode perder a esperança no futuro melhor. Claro que nós estamos vendo muita notícia triste, muita coisa está acontecendo no mundo, mas eu acho que a gente não pode perder a esperança de que o dia de amanhã vai ser melhor do que o dia de hoje. Então a minha mensagem é: não vamos perder a esperança. Estou muito grata por ter a oportunidade de conversar com vocês duas. Obrigada, Lili. Obrigada, Mafê. Obrigada, Nel. Obrigada. E obrigada a você que acompanhou mais essa edição aqui do PropertyCast. Eu sigo na ABF Franchising, logo mais uma nova entrevista para você acompanhar. Até! Você ouviu o PropertyCast. Acesse www.carrefourproperty.com.br e saiba mais.